Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon. Capítulo 73. Nome do Pokémon, Nidorino, idade 6 meses. Apelido do Pokémon, Megalania, bloqueado. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, força pura, bloqueada. Potencial, roxo. Saúde, 450 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Especial ataque, F especial defesa, F. Movimentos, guarda baixa, movimento de ovo, nível 8, golpe baixo, movimento de ovo, poção venenosa, movimento de ovo, nível 9, enfrentar nível 12, picada venenosa, nível 8, bicada, nível 3, foco de energia, nível 15, ataque de chifre, nível 25 máximo, descanso, nível 6, mordida, nível 4, ataque rápido, nível 2, bomba de lodo, nível 23, terremoto, nível 10, broca de chifre, nível 4. Esta foi uma grande mudança. Talvez Nidorino tenha se tornado um Pokémon de classificação incomum ou talvez seja devido ao seu treinamento, mas as estatísticas eram altas. Muito alto. Sua saúde era 450. Há apenas 2 minutos, quando ainda era Nidoran, sua saúde era de apenas 200. Mas a evolução aumentou mais de 2 vezes. Foco de energia, ataque de chifre, bomba de lodo e terremoto subiram de nível para 15, 25, 23 e 10, respectivamente. Esses foram os 4 movimentos em que Nidoran se concentrou. Outros movimentos também subiram um pouco de nível. Nidoran pode ter se concentrado em 4 movimentos, mas não negligenciou completamente os outros movimentos. Todos os seus movimentos do tipo veneno subiram de nível em 5 quando ele evoluiu. Poção venenosa, picada venenosa e bomba de lodo foram nivelados 4, 3 e 18 antes da evolução. Essa mudança chocou Axel. A implicação desta mudança pode ser enorme para evoluções futuras se ele jogar bem as cartas. Mas Axel ficou desapontado quando seus olhos pousaram em seu potencial. Seu potencial não aumentou. Ainda restava outra evolução para Nidorino, então ele não perdeu todas as esperanças. A essa altura, o sistema já havia calculado as recompensas. Jin, as recompensas foram calculadas. Jin, parabéns. Você foi recompensado com uma pedra de atualização. A pedra de atualização foi armazenada em seu inventário. Jin, parabéns. Você desbloqueou uma nova função inventário. Finalmente desbloqueei a função de inventário. Agora me sinto protagonista de um romance. E o que é essa pedra de atualização? Pensou Axel. Ele pensou em examinar primeiro a função inventário, mas ficou desapontado novamente. Era como um inventário clássico de qualquer romance de sistema ou romance de jogos de realidade virtual, mas havia uma condição. Ele só poderia armazenar os itens que foram recompensados pelo sistema. Isso foi um golpe baixo. Ele então olhou as informações na pedra de atualização. Pedra de atualização. Pode atualizar a maioria dos itens em um determinado nível. Esta pedra pode não funcionar em itens de qualidade superior. Isso era uma coisa nova. Esses tipos de pedras não existiam no mundo Pokémon e eram puramente dados pelo sistema. Mas a descrição era muito vaga. Não foi possível atualizar todos os itens e pode não funcionar em itens de qualidade superior. Quanto qualidade é qualidade superior? Bem, ainda assim ele conseguiu algo interessante. Olhando novamente as estatísticas de Nidoran, houve outra coisa que o surpreendeu. Foram suas estatísticas. Todos eles eram classificados como F. Como ele testemunhou na evolução de Veedon, ele sabia que depois que um Pokémon evoluísse, todas as suas estatísticas mudariam para o rank F. Mas como todos os atributos de Nidoran eram máximos, ele pensou que alguns deles seriam maiores que F. Mas ele estava errado. Ele entendeu agora que não podia confiar na classificação do sistema, pois não era precisa. Se Axel tivesse evoluído Nidoran há 15 dias, quando a maioria de suas estatísticas eram de classificação B, então todas as suas estatísticas após a evolução seriam F. Mas ele evoluiu Nidoran quando todas as suas estatísticas eram de classificação S e após a evolução, suas estatísticas ainda mudaram para F. Mas Axel tinha certeza de que este último venceria facilmente o formal com um golpe de garras. Esta era uma falha no sistema e ele iria explorá-la totalmente. Axel queria que Nidorino tirasse um dia de folga e descansasse muito merecido. Mas desde que evoluiu, seu corpo estava cheio de energia. Não treinou hoje, mas estava pulando de alegria. Todos os Pokémon de Axel parabenizaram Nidorino. Até os Pokémons dos 3 irmãos parabenizaram Nidorino. Alcançar uma classificação incomum foi um grande feito. Mas havia um Pokémon que não parecia se importar. Era Nidorina. Nidorino também não deu a mínima para isso. Decidiu que treinaria ainda mais forte a partir de amanhã. Embora tivesse evoluído para sua evolução final como Nidorina, Nidorino já havia esquecido sua evolução final que Axel havia contado antes. Sabia que ainda era fraco para Nidorina. Tinha visto Nidorina lutar com o grupo Monkey e Primeape e sabia que não duraria muito se o desafiasse agora. Já era noite quando o grupo decidiu comer. Foi o presente de Axel hoje. Embora os 3 irmãos estivessem felizes por causa da refeição grátis, eles também estavam deprimidos. 2 Pokémon de Axel evoluíram em um mês e todos os seus Pokémons estavam crescendo muito rápido, incluindo Axel. Axel ainda não havia desistido de seu treinamento. Seu treinamento em aura finalmente mostrou alguma melhora notável. Ele ainda não conseguia manipular como desejava, mas às vezes se sentia diferente quando estava meditando. Ele poderia ter uma boa noção do que estava ao seu redor e sentir o estado mental de seu Pokémon. Mas isso só acontecia algumas vezes. K melhorou muito em seu treinamento de aura em comparação com Axel.
Talvez ele estivesse morando na família Venu por muito tempo, onde o fluxo de energia infinita era maior ou tivesse um talento natural para isso. Mas ele podia sentir a aura desde que se concentrasse o suficiente. Depois de uma farta refeição, o grupo decidiu se separar e os 3 irmãos pensaram em dedicar mais tempo aos treinos. A pesquisa sobre Evolutions também estava indo na direção certa. Mark e Axel estavam convencidos de que obteriam um resultado positivo depois de algum tempo. Capítulo 74. No dia seguinte, Nidorino estava fazendo experiências em seu corpo. Desde que evoluiu, o novo corpo tornou desconfortável caminhar, correr ou treinar. Quando era Nidoran, ele pulava no chão para se mover. Tornou-se proficiente nisso. Agora, evoluindo para Nidorino, conseguia andar sobre 4 membros e isso lhe parecia difícil. Roman, o professor deles, encheu Axel de elogios por causa de sua rápida melhora. Foram os 3 irmãos que tiraram a raiva do professor por não terem melhorado como Axel. Mesmo assim, Axel não consegue parar de pensar em Bulbasauro. Isso causou uma grande impressão nele. Ele sabia que os 3 meses de treinamento na família Venu iriam mudá-lo, mas tanta melhora foi inesperada. Ele imaginou que tentaria lutar contra um líder de ginásio depois de se libertar das terras da família Venu. Qual é a diferença entre um Pokémon de classificação incomum e um Pokémon raro? O que você quer dizer? Quero dizer, como eu poderia evoluir meu Pokémon para um Pokémon de classificação rara? Existe algum treinamento especial que eu deveria fazer? Pokémon? Uau, uau. Segure seus cavalos, meu amigo, deixe-me começar a explicação. Axel e A estavam conversando no campo de treinamento. B e K pareciam estar travando uma batalha simulada e K estava perdendo. Axel queria fazer essa pergunta há muito tempo, mas não o fez porque não precisava saber antes. Marcos já era um Pokémon de classificação incomum, mas suas estatísticas eram lamentavelmente baixas antes de chegar a uma classificação incomum. Mas agora Marcos e Nidorina poderiam treinar para subir de nível. Se você está pensando que o brilho roxo surgiria quando ele subisse na classificação ou que suas estatísticas mudariam drasticamente, então você ficaria desapontado. Na verdade, não há muita mudança entre um Pokémon de classificação incomum e um Pokémon de classificação rara visto de fora. Haveria uma diferença considerável entre suas performances. Um Pokémon de classificação rara é alguém que está no auge e pode se classificar como elemental depois de adquirir seus poderes elementais. Você poderia simplesmente dizer que é um Pokémon de classificação incomum que está no auge de seu poder. Então por que existe tal classificação na hierarquia? Por que não pode ser de classificação incomum para classificação elementar? Perguntou Axel. É por causa do que a classificação elementar significa. Apenas 20% dos treinadores conseguiram evoluir seus Pokémon para a classificação elementar. 80% não conseguiram ultrapassar o obstáculo. É extremamente difícil para um treinador treinar seus Pokémon até o nível elementar. Os Pokémon precisam compreender seu poder elemental, despertá-lo e criar um movimento único para serem chamados de Pokémon elementais. Ao dizer isso, A levantou-se e concluiu a reunião dizendo: tudo o que eu poderia aconselhá-lo é treinar seus Pokémon, corrigir até mesmo o menor dos erros no treinamento e planejar como despertar seus poderes elementais. Havia muitas coisas acontecendo na mente de Axel. Ele poderia treinar Nidorino para aumentar o nível de seus movimentos e treinar suas estatísticas corporais novamente, mas algo lhe dizia que isso não seria suficiente. Mesmo que ele evolua Nidorino para um Pokémon de classificação rara, o que acontecerá a seguir? Ele ainda precisaria de uma quantidade de tempo para evoluí-lo para um nível elementar. O antigo livro oferecido por Mel também dizia que um Pokémon deve ter uma classificação rara para treinar seus poderes elementais. Mas Axel queria treinar poderes elementares agora. Ele estimou que Nidorino já é tão poderoso quanto um Pokémon de classificação rara. Então, ele foi visitar Mark. Ei, Axel, o que o traz a esta região? Você normalmente vem me visitar à noite, disse Mark abrindo a porta. Sim. Bem, isso é para outra coisa, disse Axel e contou tudo para Mark. Então, você quer que eu teste o poder de Nidorino e diga o quão perto ele está de ser um Pokémon de classificação rara? Sim, é isso que eu quero saber. Mas Axel, Nidorino acabou de evoluir. É maior que o Nidorino normal, mas não acho que possa chegar perto do poder em termos de Pokémon raros. Mas acredito que esteja próximo de um Pokémon de classificação rara, disse Axel. Bem, eu poderia fazer um teste, mas garanto que você não me surpreenderia desta vez, disse Mark. Mark fez muitos testes em Nidorino. Às vezes ele pedia para usar seus movimentos ou correr a toda velocidade. Mark também fez muitos testes no poder venenoso de Nidorino. O teste durou um dia inteiro e Mark teve que observar todos os resultados. Depois que o resultado chegou, houve silêncio na sala. Mas Mark quebrou o gelo dizendo: bem, você me surpreendeu de novo, Axel. Então, isso significa que agora é um Pokémon de classificação rara? Perguntou Axel esperançosamente. Não tenha tantas esperanças. Quero dizer, seu Pokémon acabou de evoluir. Só preciso de algum tempo de treinamento rigoroso para subir de nível. Então, parabéns. Então, isso significa que eu poderia treiná-lo em poderes elementais? Nidorino tem capacidade para deter tal poder agora? Perguntou Axel. Claro, vá em frente. Não acho que haveria nenhum problema. Mas deixe-me dar um conselho. Não treine-o em poderes elementais agora. Faça-o apenas quando ele subir de nível. Mas por quê? Existe algum motivo específico? Existe. Veja, quando um Pokémon se classifica como elemental, fica mais difícil para ele treinar seu corpo. Somente o domínio dos elementos pode aumentar suas estatísticas corporais e eles obtêm um grande aumento nas estatísticas corporais quando sobem de classificação a cada vez. Então treinar seu Pokémon agora seria benéfico. Capítulo 75. Depois de se encontrar com Mark, Axel pediu conselhos ao Elder Adam. Adam também disse a mesma coisa.
O que você está me perguntando é muito raro. Os treinadores não treinam seus Pokémon com poderes elementais quando eles apenas evoluem. Houve casos em que o fizeram, mas não terminou bem. Adam ficou triste quando ouviu isso. Ele queria que seus Pokémon crescessem rápido, mas parecia que primeiro ele precisava classificar todos os seus Pokémons como raros. Mas houve um caso em que um treinador escolheu treinar todos os seus Pokémons em poderes elementais quando eles evoluíram para uma classificação incomum. Oh, quem era aquele treinador? Você o conhece muito bem, pelo menos já ouviu falar dele inúmeras vezes. O nome dele é Samuel Ock. Assim como há uma música de trovão quando o Soiler principal é revelado em um filme, Axel sentiu uma música de fundo estrondosa em sua cabeça quando ouviu esse nome. Agora tudo estava conectado. Então é por isso que ele é a pessoa mais rápida a se tornar campeão, pensou Axel. Não se compare a esse homem. Ele é um monstro. Não estou dizendo que você nunca deve estabelecer uma meta para ser melhor que ele. Mas se você começar a compará-lo e pesquisar suas realizações agora, você seria como um sapo no lago observando o céu, você nunca pensaria de uma perspectiva diferente e nunca seria melhor que ele. Como professor, estou feliz com sua conquista. Você evoluiu seu Pokémon para uma classificação incomum em 3 meses. Poucas pessoas poderiam dizer isso. Pode levar anos para um treinador evoluir seu Pokémon para uma classificação incomum. Então lembre-se, dê passos de bebê e não pule da janela. Depois de ouvir Mark e o Elder Adam, Axel decidiu prestar atenção às palavras deles. Ele quase destruiu o futuro de Nidorino quando lhe disse para absorver o núcleo venenoso. Se ele não tivesse conhecido o meu, teria sido desastroso. Então, ele não iria brincar com o futuro de Nidorino agora e treiná-lo até que ele se classificasse como um Pokémon raro. Tem certeza que quer fazer isso? Quero dizer, Nidorino acabou de evoluir sim. Eu quero ver o quão poderoso Nidorino se tornou. Ok, eu seria o árbitro e é bom avaliar seus poderes de batalha. Axel tinha acabado de pedir a para lutar contra sua Nidorina. Ele queria saber o quão poderoso Nidorino havia se tornado. E de alguma forma Nidorino parecia animado com sua primeira batalha. Axel estava começando a perceber que havia algo com Nidorino que ele não sabia. Roman declarou que ele seria o árbitro da batalha. Ambos os Pokémons chegaram ao palco da batalha e se prepararam para a luta. Que comece a batalha. Nidorina usa Nevasca. Nidorino usa Terremoto. Os movimentos foram usados depois de muita reflexão. Sabia que Axel começaria com Terremoto pois é super eficaz contra Nidorina. Então ele sabia que Nidorina não poderia usar movimentos de combate corpo a corpo, pois Terremoto já o atrapalharia. Nevasca era o único movimento de longa distância que possuía. Uma nevasca uivante foi convocada por Nidorina. Os ventos gerados pela tempestade de neve puderam ser vistos no campo e a visibilidade diminuiu num instante. Do outro lado, rachaduras começaram a se formar no chão e percorreram todo o caminho até Nidorina. O tremor do chão foi tão forte que Nidorina voou para o lado com o impacto. Terremoto percorreu uma distância enorme e todos os outros, exceto os dois, tiveram que sair do caminho. Nidorina foi atingida gravemente. As pesquisas paralelas caíram sobre Nidorina devido ao terremoto. Mas Nidorino também não se saiu bem. Quase todo seu corpo estava congelado com gelo e o gelo estava em seu rosto. Todos eles, os treinadores, o professor e os Pokémons ficaram chocados ao ver a destruição do terremoto. As árvores próximas haviam caído. Roman estava caído no chão e havia muitas rachaduras e buracos no chão. Se Nidorina não tivesse se esquivado, já teria perdido. Todos sabiam que o terremoto de Nidorino não era tão poderoso antes de sua evolução. Terremoto parecia ter recebido um grande aumento de poder. Achei que o nível de domínio do terremoto não mudou após a evolução, mas as estatísticas do corpo mudaram. Esta pode ser a razão do seu aumento de poder. Axel já havia percebido o poder de melhorar as estatísticas do corpo. Então ele consolidou sua decisão de treiná-lo até o pico da classificação rara. Por um momento, os dois Pokémons tentaram ao máximo se estabilizar, mas pôde ver Nidorino respirando fundo e olhando para Nidorina. Merda! Nidorina, controle-se e use ataque de chifre rápido. Sabia que Nidorino estava usando foco de energia quando viu respirando fundo, mas Nidorina demorou um pouco para se controlar. Naquele exato momento, o grupo pôde ver algumas rachaduras aparecendo no corpo congelado do Nidorino. No momento em que Nidorina estava pronta para usar seu movimento, o gelo quebrou e todos puderam ouvir um enorme rugido vindo de Nidorino. Roar! Nidorino, agora! Gritou-a com urgência. Nidorino, use broca de chifre, disse Axel. Por um segundo, não conseguiu nem registrar o que Axel havia dito. Chifre furadeira foi um novo movimento que Nidorino aprendeu automaticamente após sua evolução. Quando a percebeu, os dois Pokémons já haviam entrado em confronto. O chifre de Nidorina atingiu a cabeça de Nidorino, mas não poderia causar muitos danos por causa da broca Horn de Nidorino. Chifre furadeira é um movimento em que o usuário gira sua buzina como uma furadeira e atinge o alvo. A buzina perfurou o estômago de Nidorina. O chifre entrou no estômago e o ataque de Nidorino não parou até que bateu Nidorina em uma árvore que estava caindo. Devido ao chifre giratório, muito sangue respingou no chão. Agradeça a Arceus porque o chifre não perfurou seu estômago. Caso contrário, em vez de sangue, teria saído o intestino. Capítulo 76. O grupo e Ramon atacaram o centro Pokémon. Axel estava horrorizado enquanto observava o ferimento de Nidorina. Ele não esperava que aquela broca de chifre fosse tão devastadora. Axel pediu desculpas várias vezes, mas parecia que não levou isso a sério. Também sabia que Axel não fez isso intencionalmente. A enfermeira verificava o estado de Nidorina e o grupo aguardava o resultado. Depois de 30 minutos a enfermeira saiu e disse: não há necessidade de se preocupar. Nidorina é um Pokémon de classificação incomum, então sua defesa é alta. Mas seriam necessários 4 dias de descanso completo para se recuperar totalmente. Axel e a suspiraram de alívio ao ouvir isso.
Os malucos estavam apenas jantando e bebendo em seus lugares habituais. Axel sentiu que ficaria de fora da conversa após o incidente, mas os 3 irmãos ficaram muito tranquilos. Droga, como seu Nidorino é tão poderoso! Ele simplesmente evoluiu. O que você fez? Deu energético para ele? Disse B após tomar um grande gole de cerveja. Axel, eu já te disse que você não precisa ficar com pena disso. Foi um acidente, isso acontece com todos nós. E Nidorina está bem. Ela estaria de pé e funcionando depois de 4 dias. Disse R. Assentiu que Axel ainda estava se sentindo mal por isso. Mas falando sério, o que você fez exatamente com o Nidorino? Por que ele é tão poderoso? Perguntou K dessa vez. Ele também queria saber disso, já que Nidorino é um Pokémon de classificação quase rara agora. Você já me viu treinando Nidora no passado. Eu sei tanto quanto você. Acabei de treiná-lo até seu potencial máximo, disse Axel. Axel sabia o que tornava Nidorino tão poderoso. Todas as suas estatísticas eram de classificação S e ele também o deixou tomar banho no líquido para fortalecer seus ossos. Além disso, ele adicionou farpa venenosa na mixagem quando ela estava evoluindo. O grupo sabia sobre o banho, mas A, B e K não se importaram com isso. Agora eles estavam repensando sua decisão sobre isso. Axel não poderia contar a eles sobre seu sistema e como levar todas as classificações para S era seu segredo, e ele pensou que haveria grandes repercussões se ele o revelasse. Meu também já havia avisado um pouco com seu tom antes. Mas ele disse o seguinte, não sei porquê, mas meus pokémons parecem evoluir em um ritmo muito mais lento. Kakuna ainda não evoluiu e sinto que Nidoran também demorou muito. Então, como o tempo de evolução é mais longo, eles poderiam fortalecer mais as estatísticas de seus corpos e o incremento de seus poderes após a evolução é enorme. Talvez pudéssemos obter um Pedra Eterna e testar esta teoria. Disse B, poderíamos fazer isso, mas precisamos de um Pedra Eterna de maior qualidade para isso. A qualidade inferior tem muitas impurezas e pode impedir o crescimento dos pokémons também. Disse A depois de pensar um pouco. Você está esquecendo de algo. Pedra Eterna é um item de uso único. Ele se dissolve automaticamente e toca a cabeça do Pokémon. Um Pokémon nunca poderia evoluir depois disso. Além disso, Pedras Eternas são caros. Não podíamos comprá-los. Sério? Droga. Ninguém usa Pedra Eterna hoje em dia, então eu não sabia, disse A. Esta também foi uma informação nova para Axel. A maioria dos itens nos jogos são itens retidos, sendo Pedra Eterna um deles. Axel pode ter estudado muito quando veio a este mundo, mas deixou de lado coisas básicas pensando que já as conhecia. Mas agora ele estava percebendo que estava errado. Ele planejava estudar o básico novamente agora. Sistema, posso ver as estatísticas de Pokémon de outros treinadores? Axel perguntou em sua mente. Jim, isso poderia ser feito após o aumento de nível da habilidade identificar do anfitrião. Bem, isso não vai acontecer tão cedo, pensou Axel. Ele pensou que se pudesse ver as estatísticas de Pokémon de outros treinadores, então poderia ajudar o trio. A atmosfera havia piorado agora, pois o grupo não conseguia descobrir o motivo dos poderes ocultos de Nidorino. Mas Axel quebrou o gelo. Há uma coisa que poderíamos tentar. Então, você quer que eu compre 2 Pedras Eterna para você, para que você possa verificar essa teoria, disse Mark. 4 deles acenaram com a cabeça. Vocês não estão fazendo isso para ganhar mais pontos de mim, estão? Perguntou Mark com um olhar questionador. Não, você viu quão poderoso Nidorino é. Se pudéssemos verificar essa teoria, seria um grande impulso para a família Venu. Estamos fazendo isso pela família, afirmou A. Mas como você poderia provar essa teoria? Pedra Eterna é um item de uso único. Seu Pokémon nunca evoluiria, disse Mark. Essa é outra razão pela qual viemos até você. Queremos que você faça algo para que Pedra Eterna não se dissolva e só possa ser usado temporariamente. Basta fazer um medalhão com Pedra Eterna como centro e colocar alguma barreira protetora nele. Não deveria ser tão difícil, né? Disse Axel. Isso seria fácil para mim. Eu poderia fazer isso em 5 minutos. Mas Axel, você realmente acha que essa teoria poderia ser provada? Quero dizer, não estou questionando sua inteligência. Você tem uma imaginação bizarra e tudo mais. Eles mostraram resultados. Mas isso parece fora de questão até para você. A descoberta de Pedra Eterna foi feita antes do nascimento de nossos tataravos. Acho que pelo menos alguns deles criaram essa teoria e falharam. Mark, até você sabe que tudo tem um grande propósito. Doar à luz até gases venenosos. Isso não agrada à sua imaginação? Além disso, são apenas 2 Pedras Eterna. Não é um grande investimento e você sabe disso, disse Axel. Tudo bem, estou viciado. Eu entraria em contato com o líder sobre isso. Você teria seus Pedras Eterna em 2 dias, concluiu Mark. Capítulo 77. Essas 2 Pedras Eterna eram para cá. Todos os Pokémon de A e B já haviam evoluído para sua evolução final, então não havia necessidade deles. Pedra Eterna era raro, não por causa da oferta limitada, mas porque quase não foi usado. Portanto, poucos deles teriam um estoque de Pedra Eterna de alta qualidade. A pedra chegou no dia seguinte. Mark parecia ter trabalhado duro nisso. Tinha a forma de um medalhão, exatamente como Axel havia imaginado. A pedra estava coberta com algum cristal azulado. K colocou esses medalhões nas cabeças de Sandshrew e Pidgey. O grupo decidiu usar o banho que Axel havia feito para Charmander e Nidoran para esta teoria. Chegando ao Charmander, estava próximo de sua evolução. A maioria de suas estatísticas já estava no ranking A. Mas de A para S foi difícil melhorar. A mesma coisa aconteceu com Nidoran. O sistema também mencionou a classificação SSS antes, mas parecia que S era a classificação máxima para a primeira evolução. Ponto de vista Pokémon.
o Nidorino foi mostrando sua incrível evolução ao seu grupo. Nidorino, você se vingou daquela Nidorina exatamente como disse. Eu respeito você, mano, disse Charmander. Sim, mas eu não queria machucá-la tanto. Sinto pena dela agora, respondeu Nidorino. Ah, você está apaixonado? Perguntou Charmander. Enquanto Charmander provocava seu irmão, Shedinja interveio. O que Nidorino fez não foi bom. Mas lembre-se de Nidorino odeia o pecado, não o pecador. Nidorino acenou com a cabeça. Marcos foi quem deu conselhos maduros à equipe. Por isso a equipe sempre ouviu suas palavras. Charmander, agora só você é o mais fraco do nosso grupo. Evolua rápido para ser mais forte como eu, disse Nidorino. Sim, a partir de amanhã, vou trabalhar o máximo que puder. Nidorino bateu com a cabeça. Ai, o que aconteceu? Perguntou Charmander. Não amanhã, mas a partir de hoje. Você sempre procrastina. Fim do ponto de vista Pokémon. Salto temporal 15 dias depois. 2 meses se passaram desde que Axel entrou pela primeira vez na família Venu. Muitas coisas mudaram desde então. Nidora e Veedon evoluíram. Axel conheceu o trio e Bulbasauro, e a pesquisa sobre Evolutions estava quase concluída. Axel melhorou muito, mas ele ainda não conseguia manipular totalmente sua aura. Ele estava chegando perto disso. Ele gostava da família Venu, mas a ideia de ser um membro permanente não lhe agradava. Enquanto ele sonhava acordado com sua realização, de repente uma notificação do sistema o perturbou. Jim. Todas as estatísticas do Charmander atingiram o rank S condição de extensão de evolução atendida. Charmander evoluiria em 30 segundos. Axel imediatamente correu em direção a Charmander e olhou para ele. Charmander também sentiu que algo não estava normal. Depois de algum tempo, um brilho branco, Charmeleon não é uma classificação incomum, portanto apenas brilho branco, cobriu todo o seu corpo. O processo de evolução demorou cerca de 30 segundos quando o brilho desapareceu. Assim que o brilho desapareceu, Axel e o grupo puderam ouvir o rugido de um Pokémon reptiliano. O rugido era assustador, mas faltava alguma essência comparado à evolução de Nidorino. Era um Pokémon reptiliano bípede. Tinha escamas vermelhas escuras e uma parte inferior creme do peito para baixo. Tinha olhos azuis e focinho comprido com ponta ligeiramente adunco. Na parte de trás de sua cabeça havia uma única protuberância em forma de chifre. Tinha braços relativamente longos com 3 garras afiadas. Suas pernas curtas possuem pés plantígrados com 3 garras e solas de cor creme. A ponta de sua cauda longa e poderosa tinha uma chama acesa. Era Charmeleon. Jim, parabéns, Charmander evoluiu. Charmeleon tinha uma expressão arrogante no rosto. Foi o efeito colateral da evolução. Axel caminhou lentamente perto dele e disse com uma cara feliz. Parabéns, Charman. Quero dizer, Charmeleon. Você evoluiu. Eu sei que a evolução afetou seu estado mental. Mas acalme-se e tudo ficará bem. Mas Charmeleon virou-se para Axel e deu um rugido enorme. Em seguida disparou um lança-chamas em direção a Axel. A chama passou direto por ele, mas ele sabia que era um aviso para ficar para trás. Axel tinha visto Charmeleon desde que ele nasceu. Ele aceitou como se fosse seu próprio filho. Vendo tal situação onde Charmeleon o atacou, ele ficou com o coração partido. Todos aqueles momentos em que perturbava seu sono para pregar peças, alimentá-lo com espiar ou assado quando estava com fome e treinar junto com ele lhe vieram à mente. Então o sentimento mudou. Uma leve raiva começou a crescer sobre ele e cresceu. Eu cuidei dele nos últimos 3 meses e agora ele está mostrando suas presas para mim? Eu deveria dar uma lição agora, pensou Axel. Charmeleon, controle-se, senão eu teria que te dar uma lição, disse Axel com um tom irritado. Mas Charmander começou a rir. Na sua cabeça, era o Pokémon mais poderoso do momento. É isso que a evolução faz com um Pokémon. Charmander disparou outro lança-chamas em direção a Axel e este não foi um tiro de advertência. Antes que alguém pudesse bloqueá-lo, Gogoat desceu correndo e ficou na frente de Axel. As chamas atingiram Gogoat e poeira voou. Depois que a poeira baixou, todos puderam ver Gogoat em toda a sua glória, sem nenhum dano. Mudou-se para controlar a situação, pois estava fora de controle agora. Pare, deixe ele cuidar disso, disse Roman. Ele também esteve presente hoje, pois era dia de palestra. Mas Axel pode se machucar. Devíamos ajudá-lo. Não, deveríamos deixá-lo em paz. Isso é algo que todo treinador tem que passar. Se o ajudarmos agora, Charmeleon nunca respeitaria Axel como treinador. Então sente-se e relaxe por enquanto. Ponto de vista Pokémon. Qual o significado disso, mamãe? Afaste-se, não quero que você se machuque, disse Charmander para Gogoat. Como foi Gogoat quem deu leite a Charmander? Charmander a chamou de mamãe e ele chamou Axel de pai. Sim, era um conceito estranho. Ninguém conseguia entender isso. A evolução destruiu seu cérebro, meu filho. Respire fundo e veja, estes são seu pai, seu chefe e seus amigos. Você não os ama, disse Gogoat. Haha, você está errado. A evolução me tornou inteligente. Durante anos, fui tratado como um escravo e me disseram o quão fraco eu sou. Mano, você só tem 3 meses. Como você pôde sofrer durante anos? Disse Nidorino. Anos, meses, tudo é a mesma coisa. Agora sou o mais forte aqui. Desafio o chefe para a batalha. Quero a posição dele. Agora serei o chefe, declarou Charmander. Nidorino entrou na frente de Charmander defendendo Marcos. Charmeleon tornou-se poderoso, mas também era igualmente estúpido. Ele nem sabia que os ataques do tipo fogo eram super eficazes contra Marcos. É por isso que Nidorino defendeu Marcos. Você teria que passar por mim, disse Nidorino. Haha, quanto mais, melhor. Não me importo, disse Charmander se preparando para a batalha. Mas Marcos veio por trás e bloqueou a visão de Nidorino e disse. Está tudo bem, Nidorino. Não sou tão fraco a ponto de não conseguir lidar nem com uma criança pequena. Venha, Charmeleon, deixe-me mostrar porque sou o chefe, disse Marcos com autoridade.
Capítulo 78. Vendo Marcus e Charmeleon prontos para lutar, Axel ficou confuso. Ele sabia o que estava acontecendo. Charmeleon havia desafiado Marcus, mas não queria que eles brigassem. Mas o comportamento de Charmeleon já estava fora de controle, então ele sabia que deveria ser feito. Então ele fortaleceu sua determinação e deixou acontecer. Mas ele já conseguia adivinhar o resultado da luta. E seu palpite estava certo. 5 minutos antes. Eu serei o árbitro desta batalha, disse Roman. Ambos os Pokémons assumiram suas posições. Ambos tinham rostos arrogantes como se a batalha estivesse em suas malas. Axel não os instruiria em batalha. Deixe a batalha começar, gritou Romano. Ponto de vista Pokémon. Charmeleon imediatamente usou a dança do dragão para se fortalecer. Enquanto isso, Marcus começou a correr em direção a algumas árvores. A dança do dragão foi completada uma vez e não foi usada novamente. Charmeleon começou a perseguir Marcus. O que aconteceu, chefe? Já está com medo? Você sabe, você poderia simplesmente desistir da luta. Ele riu alto como se finalmente fosse se vingar. Então começou a usar lança-chamas em vez de Marcus. Nenhum dos movimentos conectou, pois Marcus estava usando uma combinação de agilidade e sombra furtiva. Havia agora mais de 5 árvores formando um padrão de linha em V, e Charmeleon estava no meio disso. A essa altura, Marcus já havia desaparecido nas sombras. Vem aqui e lute. Você sempre me chamou de criança. Agora, quem está se escondendo como uma criança? Rugiu Charmeleon e começou a usar lança-chamas em todos os lugares. Era meio-dia e as chamas aqueceram o campo. Marcus veio por trás e usou hipnose em Charmeleon, mas não pareceu ter nenhum efeito sobre isso. Devido à evolução, seu corpo estava energizado, então a hipnose apenas parecia irritar Charmeleon. Mas Marcus não parou. Sairia de um lugar usando a hipnose e desapareceria. E então sairia de outro lugar. As árvores podem estar em formato de linha em V, mas devido ao meio-dia, o local estava coberto de sombras. Marcus correu propositalmente para este lugar para obter vantagem. Charmeleon não sabia disso ou talvez simplesmente não se importasse. Era o Pokémon mais poderoso da atualidade ou assim se pensava. Mas não foi capaz de acertar um único golpe. Isso estava tornando tudo frustrante. Marcus era muito mais rápido que Charmeleon. Marcus havia treinado em campo de treinamento de agilidade e velocidade muito mais do que outros. Nenhum deles parecia danificar um ao outro. Charmeleon usou investida do dragão 3 vezes e devido à velocidade do movimento com dança do dragão Marcus foi atingido uma vez. Mas qualquer um poderia ter adivinhado que não causou nenhum dano, porque Marcus era imune a isso. Essa perseguição e corrida duraram 3 minutos. Eu sempre te disse, criança, para nunca subestimar um oponente. Você precisa ouvir mais, disse Marcus. Então por que você está se escondendo, chefe? Lute comigo cara a cara, rugiu Charmeleon. A essa altura, Charmeleon estava bufando e bufando. Já havia usado investida do dragão 3 vezes e o movimento consumiu muita resistência. Pode ter evoluído e melhorado, mas a mudança ainda alcançou. Ok, então vamos lutar de frente, gritou Marcus mostrando uma expressão destemida. Charmeleon veio correndo. Sua garra direita estava brilhando e ficando maior agora. Esta foi a garra do dragão que ele havia aprendido antes. Mas caiu no chão. A queda não foi natural e Charmeleon estava fazendo o possível para se levantar. Estava conseguindo lentamente. Este movimento foi gravidade que Marcus havia aprendido antes. Imediatamente depois disso, uma onda sonora peculiar veio em direção a Charmeleon e quase destruiu seu tímpano. Foi um zumbido de inseto. Charmeleon usou as mãos para cobrir os ouvidos, mas se machucou porque a garra do dragão ainda estava ativa. Marcus não perdeu a chance e continuou usando o zumbido de inseto. A mudança afetou mais. Marcus alternava entre sombra furtiva combinado com enfrentar e zumbido de inseto. Depois de algum tempo, Charmeleon quase desmaiou. Antes de desmaiar, olhou para Marcus. Ainda não conseguia acreditar que estava perdendo. Nenhum de seus movimentos foi conectado ou sofreu qualquer dano. Talvez seja por isso que ele é o chefe, pensou. Mas Marcus disse, vocês têm raiva e ódio nos olhos, mas ainda são uma família. E a família deveria viver em paz. Porque quanto mais você suar na paz, menos sangrará na guerra. Ao ouvir isso, Charmeleon finalmente desmaiou. Fim do ponto de vista Pokémon. A batalha pode ter parecido extremamente fácil para Marcus, mas só ele sabia o quão difícil era. Marcus planejou esta batalha durante semanas. Axel havia dito, a natureza do Charmeleon poderia mudar drasticamente depois que evoluísse e ele poderia se tornar arrogante. Então Marcus deduziu que desafiaria diretamente o chefe, também conhecido como ele mesmo. Então Marcus estava pensando nos movimentos e habilidades de Charmeleon e planejando sua batalha. E finalmente venceu. Se apenas um único lança-chamas entre dezenas tivesse de alguma forma atingido, teria sido um caso perdido. A batalha foi exatamente como Axel pensava. Ele pensou que Charmeleon perderia terrivelmente e isso aconteceu. Ele anotou todos os problemas do treinamento do Charmeleon e pensou em melhorá-lo nas fases posteriores. Primeiro, Charmeleon tinha o hábito de usar seus movimentos conforme instruído por Axel. Então, nunca planejou seus movimentos. Dança do dragão no início era desnecessária. Aumentou o ataque e a velocidade. Charmeleon não tinha nenhum movimento de ataque direto que pudesse ferir Marcus. Ele só tinha brasa e lança-chamas que poderiam ferir Marcus. Ambos são movimentos de especial ataque. E quanto à velocidade, Marcus era incrivelmente rápido, e o aumento na velocidade não iria afetar muito. A segunda coisa foi o conhecimento do Charmeleon. Nem sabia que Marcus é imune a movimentos do tipo dragão. A terceira seria que não era observador. Marcus propositalmente o conduziu até as árvores onde ele poderia usar melhor seu espreitador de sombra.
Uma das muitas estratégias que impressionaram Axel foi Marcus usando múltiplas hipnoses no início. Não teve nenhum efeito direto em Charmeleon, pois seu corpo estava energizado com energia de evolução, mas quebrou o equilíbrio de Charmeleon. Tinha acabado de evoluir. Suas estatísticas e poderes de movimento podem ter aumentado, mas não foram estabilizados. Foi selvagem e confuso. E hipnose afetou ainda mais seu equilíbrio energético. Axel ficou surpreso com a estupidez de Charmeleon. Ele usou Investida do Dragão 3 vezes. Foi um movimento que esgotou a resistência e não teve efeito em Marcus. Mas quando Marcus usou gravidade e colocou Charmeleon no chão, ele sabia que o jogo havia acabado. A gravidade havia agora destruído o já perturbado equilíbrio energético de Charmeleon. Zumbido de inseto foi apenas a cereja do bolo. Contribuiu ainda mais para o desequilíbrio energético. E antes que ele percebesse, o jogo acabou. Esta batalha não foi como uma batalha de iguais, ou uma batalha entre um monstro poderoso e um inteligente ou mesmo como um novato com experiência. Esta batalha foi como uma batalha de um mortal contra um deus. A diferença entre eles era como o céu e a terra. Como um filho e um pai quando se tratava de sexo. Ou como um sapo num poço com uma águia no céu. Charmeleon não ficou muito ferido. Só precisava esfriar um pouco e descansar um pouco. Mas esta foi a primeira batalha que Charmeleon perdeu. Capítulo 79. Charmeleon se acalmou depois que acordou. Axel deu-lhe um longo sermão sobre o quanto ele lutou sem pensar e o que deveria fazer para melhorá-lo. Mas sua natureza não era como quando era Charmander. Seu orgulho foi ferido por causa da perda e planejou trabalhar duro a partir de agora. Pelo menos sou melhor que Nidorino. Pensou. Quão errado foi. Se tivesse desafiado Nidorino, teria perdido terrivelmente. Charmeleon, embora evoluído, era o Pokémon mais fraco da equipe agora, exceto Kakuna. Mas mesmo Axel não sabia o quão poderoso ele se tornaria depois de completar sua evolução final para Beedrill. Axel finalmente olhou as estatísticas do Charmeleon. Nome do Pokémon, Charmeleon, idade 3 meses. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, combustão. Habilidade oculta, energia solar, bloqueada. Potencial, preto. Saúde, 300 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Especial ataque, F especial defesa, F. Movimentos, dança do dragão, movimento do ovo, nível 9, investida do dragão, movimento do ovo, nível 13, energia draconica, movimento do ovo, arranhar, nível 12 brasa, nível 10 máximo, garra do dragão, nível 8, lança-chamas, nível 2. Todas as suas estatísticas foram classificadas como F, mas Axel já esperava por isso. Os 4 movimentos, dança do dragão, investida do dragão, brasa e garra do dragão subiram bastante de nível. Lança-chamas também subiu para 2. Parecia que a energia do fogo do Charmeleon havia aumentado. O comportamento de Charmeleon dizia que ele estava agora na fase da puberdade. Não agiu francamente com Axel como antes. Não tinha um bom relacionamento com a equipe como no passado. Mas começou a treinar forte. A palestra que Axel deu foi como um santo graal para Charmeleon. Axel esperava que sua natureza mudasse, mas ainda sentia falta daquele Charmander crédulo, fofo e brincalhão. Talvez seja assim que os pais se sentem quando os filhos crescem. Feliz e triste ao mesmo tempo. O grupo não teve energia para treinar hoje. Então, Axel foi até Mark para fins de pesquisa e os 3 irmãos seguiram seus próprios caminhos. Então, como está nosso lindo Eevee hoje? Houve algum progresso? Axel estava fazendo o relatório diário dos 2 treinadores sobre seus Eevees. O 2 Eevee disse com uma voz fofa. Eles pareciam felizes com seu treinamento. Bem, Eevee está ficando mais forte e estamos nos divertindo bastante. Acho que ele está tentando aprender raio psíquico. Então estamos nos concentrando nisso. Axel notou todo o progresso. A pesquisa estava indo bem, mas Eevee precisava de um empurrão para evoluir. Enquanto conversavam, Charmeleon apontou suas garras para Eevee. Queria desafiá-lo. Eevee ficou chocado com Charmeleon. Eevee e Charmeleon foram bons amigos no passado. Charmeleon também lhe ensinou suas técnicas de brincadeira, sua marca registrada. Desde que o Charmeleon evoluiu, Eevee queria parabenizá-lo, mas vendo tal olhar e palavras arrogantes do Charmeleon, ele ficou chocado. Axel apenas colocou as mãos sobre a cabeça. A mudança na natureza do Charmeleon estava afetando a todos. Ponto de vista Pokémon. Você vê, Eevee, o quão poderoso eu me tornei. Eu não acho que você não possa suportar um único minuto comigo agora. Você e seu treinador foram apenas trampolins para mim. Você deveria se curvar quando me ver. Hahaha, disse Charmeleon. Cala a boca. Eu vou te mostrar. Disse Eevee, aquele que estava preparado para evoluir para espião. Mostre-me o quê? Basta ir embora com o rabo atrás das pernas, disse Charmeleon. Fim do ponto de vista Pokémon. Se Charmeleon fosse destruir todos os Pokémon de treinadores, então Axel teria um grande problema. Eles já estavam começando a brigar. Deixe nossos Pokémon resolverem suas diferenças. Eu pararia a luta se algo ruim acontecesse, disse Axel e o treinador também se acalmou. Com sua raiva, Eevee usou o ataque rápido. Desta vez, Charmeleon não começou com Dança do Dragão, pois Eevee estava chegando rápido. Charmeleon evitou o ataque e disparou com Lança-Chamas. Eevee não conseguiu controlar sua velocidade e foi atingido por ela. Lança-Chamas pode ser o movimento que Charmeleon acabou de aprender, mas mesmo assim era poderoso. Eevee usou novamente o ataque rápido, e Charmeleon se esquivou novamente. Pelo menos acho que sim. Assim que Charmeleon se esquivou do ataque, Eevee virou seu corpo para o lado esquerdo e atingiu Charmeleon com ataque rápido. O movimento acertou e enquanto Charmeleon estava se orientando, Eevee usou mordida na mão de Charmeleon. Charmeleon chorou de dor, mas já havia aprendido a lição com Marcus. Ele se concentrou na batalha, usou a garra do dragão da mão não mordida e tentou esmagá-la na cabeça de Eevee. Felizmente Eevee se esquivou e recuou a tempo. Charmeleon não deixou descansar e usou Lança-Chamas novamente.
Ivy tentou se esquivar, mas não teve sucesso. O movimento atingiu novamente a mesma parte do corpo e agora Ivy estava ferido. Comparado às estatísticas corporais, Charmeleon estava muito acima de Ivy, mas sua velocidade era mais lenta. Eles continuaram sua pequena briga por cerca de 3 minutos. Charmeleon foi atingido por alguns ataques rápidos, mas a batalha não foi a favor de Ivy. Charmeleon agora tinha uma expressão presunçosa porque sabia que Ivy iria perder. O treinador de Ivy estava com medo. A expressão de medo podia ser vista em seus olhos. Apenas um dia atrás, Ivy era mais forte que Charmeleon. Eles nunca haviam lutado, mas ele também sabia o quão poderoso Charmander era. Ivy nunca havia perdido uma luta até agora. Então, vendo todos aqueles ferimentos se acumulando no corpo de Ivy, ele ficou preocupado. Ele disse, Ivy, desista. Você está muito ferido agora. Não quero que você se machuque gravemente. Ivy podia sentir que seu treinador estava preocupado com isso. Mas ainda podia sentir que seu treinador queria que ele vencesse, porque era isso que eles haviam planejado, para ser o mais forte. Finalmente um lança-chamas conectou e Ivy foi atingido. Agora estava no chão. Charmeleon sabia que havia vencido. De repente um brilho roxo começou a envolver Ivy. Está evoluindo? Capítulo 80. O brilho roxo lentamente aumentou. O processo demorou quase 1 minuto. Charmeleon não perturbou a evolução. A evolução era considerada um ritual sagrado entre os Pokémons. Assim, os Pokémons não atrapalhariam o processo até que ele fosse concluído. Charmeleon pode ser estúpido e arrogante, mas também era um Pokémon orgulhoso. Não perturbaria o ritual sagrado. Finalmente, o brilho roxo desapareceu de repente e um Pokémon completamente diferente apareceu. Este foi o primeiro avistamento de Espion. O treinador correu em direção a Espion, pegando-o e abraçando-o. Espion não parecia ter mudado em sua natureza à medida que evoluía devido à amizade suficiente. Mas seu comportamento deu uma aparência madura ao seu rosto. Mark e Axel também estiveram presentes para testemunhar esta evolução. Mark estava dançando de alegria. Conseguimos, Axel, finalmente conseguimos. É uma nova descoberta. Ele estava balbuciando sem parar. Mas Axel também ficou extremamente feliz. Ele sabia que haveria um resultado positivo. Mas conhecer e testemunhar eram duas coisas diferentes. Mas ele completou sua responsabilidade primeiro. Ele foi pacificar Charmeleon, pois ele estava pronto para partir novamente. Embora ele estivesse com raiva de Charmeleon, ainda era um bebê aos seus olhos. Depois de algum tempo, Charmeleon decidiu parar a batalha e desafiá-la outro dia. Charmeleon foi a razão pela qual Ivy evoluiu. Então, ele deu um pouco de carne assada extra como agradecimento. Mark, Axel e os dois treinadores fizeram uma pequena festa pela conquista. Depois de algumas bebidas, Mark levantou-se e curvou-se para Axel em um ângulo de 90 graus e disse, Axel, eu realmente quero agradecer por me deixar fazer parte desta pesquisa. Mark, você não precisa se curvar diante de mim. Endireite-se, é constrangedor. Não, eu deveria. Eu sei o quão altruísta é da sua parte compartilhar seu trabalho. O trabalho que você estava confiante de que teria sucesso. Se houver algo que você queira, por favor me avise. Mark e Axel pensaram em examinar Espion amanhã, pois sua energia após a evolução ainda não havia se estabilizado. Depois de um pouco de diversão, Axel foi para casa. Ele decidiu se concentrar mais em Charmeleon a partir de amanhã. Tinha acabado de evoluir e era arrogante e orgulhoso. Seria necessária muita atenção e orientação adequada para amadurecer. Beedrill evoluiria após 5 dias e ele estava animado com isso. Pensando em todos esses planos, ele dormiu. No meio da noite, tring, tring, tring. Kachak. Ei Mark, que horas são? Por que você está me ligando tão tarde? Axel. Ei cara, não grite. Você está matando meus ouvidos. O que aconteceu? Axel, algo aconteceu, você precisa. Mark, acalme-se. Respire fundo primeiro. Ok, agora me diga, Axel, o outro Ivy está evoluindo bem diante dos meus olhos. Já tinha evoluído agora, parece preto. Basta vir aqui o mais rápido possível. Axel calçou chinelos. Todos os seus Pokémons acordaram. E com seus Pokémons, ele correu em direção ao laboratório de Mark. Ele não esperava 3 evoluções em 24 horas. Primeiro Charmeleon, depois Espion e agora Umbreon. Quando a vida lhe dá felicidade, ela nunca vem em prestações. Quando chegou lá, ele pôde ver 3 pessoas com seus Pokémons cercando o outro Pokémon. Era um Pokémon que tinha um corpo preto e elegante com 4 pernas delgadas e olhos vermelhos. Tinha 2 pares de dentes pontiagudos, um no maxilar superior e outro no maxilar inferior, que eram visíveis quando a boca estava aberta. Tinha orelhas longas e pontudas e uma cauda espessa, cada uma com uma faixa amarela ao redor. Sua testa e pernas têm anéis amarelos. Era Umbreon. Axel, obrigado Arceus por você ter chegado. Não acho que meu coração aguente toda essa felicidade de uma vez, disse Mark abraçando com força. Mark estava em alta agora. Ele e Axel encontraram um novo tipo de espécie de Pokémon, que nunca havia sido registrado na história da humanidade. Parecia ser um Pokémon do tipo sombrio, e Espion é do tipo psíquico. Ambos os tipos são bastante raros. Axel disse examinando Umbreon. Ao contrário de Espion, Umbreon parecia ligeiramente perturbado após a evolução, mas rapidamente voltou à sua natureza normal. Então, como você quer chamar essa espécie de Pokémon? Perguntou Axel. Ao contrário da maioria dos Pokémons que dizem seu nome, como Bulba dito por Bulbasauro, Espion e Umbreon apenas deram um rugido fofo. Portanto, eles não conseguiram determinar o nome da espécie. Isso é diferente do anime, pois no anime, eles chamam o nome. Axel nomeou o tipo psíquico de Espion e o grupo aprovou. Você é o pesquisador-chefe, você escolhe, disse Mark. Mas eu já nomeei Espion. Por que você não escolhe um novo nome para esse tipo sombrio? Disse Axel. Axel, posso ser ganancioso, mas não hipócrita. Você é o pesquisador-chefe. Você investiu anos nisso. Eu não conseguiria.
Mark foi inflexível sobre isso. Ok, eu te chamaria de Umbreon, anunciou Axel. Cole, disse Umbreon. Eu parecia feliz com o nome. O grupo comemorou novamente. A festa não parou até de manhã. O mundo conhecerá as duas novas evoluções do Eevee. Esta é uma descoberta inovadora e tudo por causa desse garoto de cabelos grisalhos. Para Axel, disse Mark levantando seu copo de uísque. Para Axel, disseram os outros levantando a taça também. Axel ficou um pouco envergonhado com isso, mas obviamente feliz. Mark, desde que fizemos esta nova descoberta, quais seriam os benefícios que obteríamos? Axel perguntou finalmente. Capítulo 81. Salto de tempo após 5 dias, hoje era o dia, Kakuna iria evoluir. Isso aconteceria em 2 horas, então Axel estava animado. Ele teria outro Pokémon incomum e poderoso em sua equipe. No entanto, em relação à pesquisa bem-sucedida sobre Eevee evolução, ele ficou desapontado. Quando Axel perguntou quais seriam os benefícios que receberia, a resposta foi nenhum. Pelo menos não agora. 5 dias antes nenhum. Como assim nenhum? Trabalhamos tanto para isso e agora você está dizendo que não podemos obter nenhum benefício? Enfureceu-se Axel. Quando digo nada, não quero dizer que não conseguiríamos nada. Só que não seria agora. Nossa pesquisa ainda não está completa. Encontramos 2 novas evoluções, mas há muitas coisas para fazer primeiro. E o que são essas coisas? Primeiro de tudo temos que provar isso, mas já provamos isso ao evoluí-los, quer dizer, temos que provar isso no papel, tenho que escrever formalmente um artigo e apresentá-lo à Liga. Então a Liga investigaria se nossa pesquisa é verdadeira. Então obteríamos os benefícios. Ah, e que benefícios obteríamos? Isso eu não sei. O quê? Mas como você pode não saber? Esta é a primeira pesquisa minha que está sendo enviada para a Liga. E as coisas internas como a obtenção do benefício nunca foram reveladas ao público. Uma recompensa. O que é isso? Não sei. Mas espero muitos pontos, alguns materiais raros do seu agrado. Então, quanto tempo precisamos para escrever o artigo? Perguntou Axel. Documentamos a maioria de nossas coisas, então espero cerca de 1 semana. Sei que você está ocupado, então eu mesmo faria isso. Por que precisamos de 1 semana para isso? Podemos terminar em um dia? Perguntou Axel. Axel, temos que escrever um artigo perfeito e sem erros. Pode haver algumas coisas ocultas que podem nos causar problemas se o escrevermos de forma causal. Então, acho que precisamos verificar e verificar novamente várias vezes antes de finalizarmos nosso artigo. Dias de hoje, pela estimativa de Mark, todo o processo levaria quase 1 mês. Então agora ele não tinha nada para fazer no campo de pesquisa. O grupo estava no campo de treinamento de Kakuna observando de perto. De acordo com o sentimento de Axel, Kakuna evoluiria hoje a qualquer momento. E quase todos os sentimentos de Axel se tornam realidade. Então eles estavam entusiasmados, especialmente foi ele quem deu a Axel vários conselhos sobre como treinar Beedrill. Muitos treinadores não gostam tanto de Pokémon do tipo inseto. Houve muitas razões para isso. Em primeiro lugar, os Pokémons eram do tipo inseto, então a maioria dos treinadores os considerava feios. E o motivo mais importante seria o próprio Pokémon do tipo inseto. Eles consideraram o tipo inseto o tipo de Pokémon mais fraco. Claro, estava errado. Isso parecia ser uma tendência. A geração mais velha nunca pensou que os tipos de bugs fossem fracos. Axel não sabia como esse preconceito se espalhava. Mas qualquer preconceito de que os asiáticos não podem dirigir ou os canadenses têm medo do escuro, isso também deve ter se espalhado por boatos. Mas ele iria mostrar ao mundo quão poderoso um Pokémon do tipo inseto poderia ser. Enquanto ele pensava sobre isso, ele ouviu Jin, som do sistema Jin. A condição de extensão da evolução foi atendida. Kakuna começaria a evoluir em 30 segundos. Axel chegou perto de Kakuna e olhou para ele. Kakuna normalmente tinha 60 centímetros de altura, mas seu Kakuna tinha quase 1,80 metros. Até Mark disse que este é o maior Kakuna que ele já viu. Então ele estava animado com o quão poderoso ele se tornaria depois de evoluir para Beedrill. Uma combinação colorida de brilho verde e roxo cercou Kakuna. O brilho era extremamente brilhante e bonito. Lentamente o brilho se estendeu até uma altura enorme. De 6 pés a 7 pés, depois 8,9, e finalmente para 11 pés. O brilho diminuiu lentamente, como se todas as cores estivessem sendo devoradas pelo Pokémon dentro dele. E então o brilho brilhou o suficiente para o grupo fechar os olhos e então desapareceu. A evolução demorou quase 1 minuto. E o grupo pôde ouvir um enorme zumbido vindo do Pokémon. Era um Pokémon que se assemelhava principalmente a uma vespa verde bípede, no entanto, tinha apenas 4 patas em vez de 6 e não tinha porcos pigmentados. Sua cabeça era redonda, com boca ligeiramente pontiaguda, grandes olhos azuis e antenas cinzentas com uma curva acentuada no meio. Suas patas dianteiras tinham ferrões longos e cunicos nas pontas. Ele se apoiava nas outras 2 pernas que eram longas, segmentadas e de formato insetoide. Tinha 2 pares de asas arredondadas e com veias, e outro ferrão no abdômen listrado de verde e preto. Era Beedrill. Um Beedrill brilhante. Os malucos e todos os seus Pokémons ficaram chocados ao ver o enorme tamanho dele. Tinha quase 3,5 metros de altura. Que tipo de conceito era esse? Beedrill normal tinha apenas 1 metro de altura. Suas pernas pareciam mais resistentes e suas longarinas pareciam mais nítidas e brilhantes com uma cor metálica, ao contrário do Beedrill normal. Inferno não era normal, era brilhante. Beedrill parecia estar fechando os olhos, pois a energia evolutiva parecia grande demais para ser controlada. Ele não queria machucar os outros, mas devido à enorme quantidade de energia que recebeu, de repente, começou a atacar aleatoriamente. O grupo ficou para trás com Axel tentando pacificá-lo. Nidorino estava pronto para subjugá-lo caso saísse do controle. Axel aprendeu a lição com Charmeleon. Então ele instruiu Nidorino a lidar com essas situações.
Após 5 minutos, ele estava lentamente ganhando controle sobre ele. Demorou quase 15 minutos para Beedrill voltar ao normal. Axel ficou surpreso com seu controle. Normalmente um Pokémon começaria a ficar arrogante quando evoluísse. Beedrill consumiu muitos recursos e energia do ambiente ao seu redor. Então, Axel esperava que sua pós-evolução desse errado desastrosamente. Mas Beedrill segurou-se. Quanto a Beedrill, Axel deu-lhe uma nova vida, novos amigos e família. O respeito e o amor que tinha por Axel eram altíssimos. Axel já havia contado sobre a evolução de Nidorino e Charmeleon. Então tentou o seu melhor para controlar e conseguiu. Agora Axel tinha 3 Pokémon com classificação incomum. As coisas ficariam interessantes a partir de agora. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.